Olá, caro aluno, bem-vindo à sua terceira aula do seu curso de Databricks. Hoje a gente vai dar um passo muito importante no nosso curso de Databricks, porque a gente vai criar a estrutura para receber tanto os dados como os notebooks. São chamados clusters. Vamos ver como é que a gente faz isso. Espero que você já tenha criado o seu acesso lá no Databricks. Se não, crie, porque obviamente você só vai poder acessar ou criar o cluster com acesso lá no Databricks. E a gente vai fazer isso hoje, criar o cluster, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai criar o cluster? Lá você tem uma opção dentro do workspace do Databricks para que você crie os clusters. A gente só pode criar um cluster, tá? Ele é limitado. Como eu falei, a estrutura tá em 15 GB de espaço, tá? Tem 2 cores e tem uma medida lá que é a medida do Databricks, a medida de processamento, que ele dá uma opção de você, se quiser, ir no site e poder aumentar isso, mas é pago, tá? Nesse caso a gente, como está estudando, está fazendo todo o trabalho de estudos, a gente não vai fazer isso, ok? E aí sim a gente coloca o cluster no ar, e com o cluster no ar funcionando, você vai ver lá verdinho, você vai poder criar seus notebooks, fazer seus scripts, tudo que você deseja, tá bom? Então eu já vou para o site, vou logar no Databricks e a gente começa a fazer isso. Então já estou aqui no site do Databricks, tá? Entrei em community.cloud.databricks.com. Vou logar com o meu usuário, porque eu criei esse usuário, tá? Então vou entrar com minha senha, tá? Você tem que logar com o seu usuário, obviamente, com sua senha e pronto. Então vou logar na minha conta aqui na community do Databricks. Ele vai abrir o workspace do Databricks, que é bem clean, né? Bem limpo, bem legal, bem fácil, super simples, super tranquilo. Para a gente criar o cluster, que é a primeira coisa que você tem que fazer, ó, tem aqui no menu as opções, ó, tem cluster, ou aqui, ó, new cluster, tanto faz, você é quem escolhe, tá? Vou clicar aqui em cluster, e aqui o ambiente de cluster, tá? Aqui, se você tivesse no ambiente pago, você poderia criar 10, 15, 20 clusters, né? Independente, a gente só pode criar um, e esse por 2 horas, tá? Mas dá para gente trabalhar tranquilo. É só clicar aqui em create, pronto. Aqui você dá o nome do cluster, eu vou dar aqui, ó, já tenho alguns, né? Vou botar esse aqui, ó, curso Databricks, né? O curso Databricks está ótimo. Aqui é o runtime de execução, ou seja, qual vai ser as versões dos softwares. Então vai depender muito de quando você esteja acessando essa estrutura do Databricks, tá? Hoje são essas que tem. Versão 8, versão 6, versão 7.5 e outras mais anteriores, tá? Uma com Machine Learning, outra sem. Então, assim, eu vou escolher essa 8, que é a versão que a gente tem. Vou escolher essa aqui com Machine Learning, tá? A versão do Scala é a 2.12 e do Spark 3.1.11, que é a versão atual que está neste momento, tá? Posso ser que não esteja aí quando você esteja trabalhando, tá? Aqui diz a informação de memória, quanto de espaço você tem, tá vendo? 15.3 GB, você lembra que eu falei sobre isso? Que lá fala 6, mas é 15, então assim, se você estiver trabalhando aí, dá uma olhada para você ver quanto é o espaço que você tem de memória. 2 CPU, 2 cores, tá? 2 cores. E uma UBU. O UBU está aqui, ó, descrito, Databricks Unity, é a unidade de processamento. Como eu te falei, se você clicar aqui, ó, você vai para uma página onde ele fala o seguinte: você pode, se quiser, adquirir mais unidades de processamento. Aí ele coloca AWS, na Google, tá? Na Azure. Então, assim, vai depender muito, né, do que você queira fazer. Como a gente está estudando, não vou escolher nada. Eu vou deixar exatamente uma DBU, dá tranquilo, tá? Com 2 core e 15 GB de memória. O runtime é esse, 8.0 ml, o Scala 2.12, Spark 3.1. Mas você pode escolher aí o mais atual que você tenha, né? Que você está trabalhando. Aqui ele dá algumas informações para criação no Spark. Então ele vai criar no Spark. Então se você tiver alguma configuração específica do Spark, você pode fazer. A gente não vai fazer, né? A configuração de variáveis também. Aqui é um script. Ele vai executar um script direto na estrutura do Spark para poder criar, né, todas as informações. Tem um JSON aqui, ó, dos comandos que ele vai executar, né, criando o cluster, a versão, né, on demand. Aí ele vai dizer quanto de minuto aqui é o limite, 2 horas, tá vendo? Então você tem as informações aqui geradas para criar o cluster. É só isso. E a gente clica em Create Cluster. Então você fazendo isso, você vai ter um ambiente perfeito, completo para trabalhar no Databricks. Então vou clicar.
Aí ele vai configurar, tá vendo? Vai fazer toda a configuração, você tem que esperar um pouco. Deixa ele fazer a configuração, tá? E aí ele bota mais informações aqui, ó, com esse cluster quando é criado. Então vai criar com os notebooks, bibliotecas, né? As funções dos Sparks, os logs. Então ele cria completo. Então eu estou criando um cluster para que a gente possa operacionalizar. Então aqui, ó, eu posso clonar depois, editar, terminar, deletar esse cluster, fica a nosso critério, tá? Aí ele vai ficar azul, verdinho, né, dizendo que o cluster está ok, e a gente pode operacionalizar, criar. Ele está dizendo aqui, ó, da community otimizado, né, quanto de memória, 2 cores, tá vendo? Tudo direitinho. Então é bem simples. O que você está fazendo aqui, você vai fazer na versão paga. Não tem diferença, tá claro? Tem mais funcionalidades lá, ok? Você pode escolher processadores mais rápidos, o quantitativo, pode escalonar o trabalho, mas isso vai muito de quem vai ser administrador do cluster, tá? Administrador do Databricks, quem vai criar, né, essa estrutura. Como a gente está criando para estudar, para que você operacionalize, né? A gente está interessado na estrutura de operação, a gente está deixando ele criar aí. Vamos esperar. Pronto, o Databricks já está no ar. Veja aqui, ficou verdinho, né? Quer dizer que está no ar, já está totalmente instalado, tá? Então aqui apareceu já uma série de informações. Não temos nenhum notebook, então o notebook está vazio. Bibliotecas também não instalamos nada, tá? O log vai dizer exatamente a estrutura de criação, quando é que ele está no ar, né? Está rodando, se está saudável, se está tudo ok, tá? A estrutura do Spark, aí ele tem uma série de informações sobre o Spark que está rodando, tá? Os jobs, se tivesse algum job executando, os timers desse job, né? Quanto tempo tá no ar aqui, ó, 3.9 minutos, ok? A questão das cargas, tá? Se tem alguma coisa schedulada, se não tem, aqui é dos jobs, tá? Storage, que é armazenamento, né? Que a gente vai usar muito para essa estrutura que a gente vai carregar em Data Lake. Então ele está dizendo quanto de cache, né? Quanto foi usado para ler, quanto foi armazenado em memória. Aqui é a estrutura do ambiente. Então aqui ele está dando a saúde do Spark, né? O Java que foi instalado, aí a configuração do Spark, todas as propriedades do Spark, né? Todas estão aqui. Os drivers, né? Quais drivers foram carregados, se tem algum erro, tá? Aí são os logs, os logs dos drivers, tá? As saídas, aqui é do Java, ok? Aí tem a questão de métrica que ele utiliza para poder analisar como é que está a questão das memórias, não tem ainda nada, né? A gente acabou de instalar. Você pode emular terminais aqui, ó, o RStudio, você setar o RStudio, pode o Bash, na questão do Linux, você pode setar aqui também. Então ele tem um ambiente configurável. A gente vai poder fazer tudo isso porque a gente já tem automaticamente instalado o R, Python, né? Bash também está instalado. Aqui é a mesma coisa que você viu lá quando eu cliquei em Spark UI, tá? Então, tempo, como é que tá? A gente não está executando nada, ele está tranquilo, tá? Aqui, restart, clonar, quer dizer, fazer um novo cluster. A gente vai ver isso quando terminar, né? O cluster daqui a 2 horas ele para. O terminator para terminar, forçar e o deletar, tá? Você tem aqui em configuração uma coisa interessante, essa do JDBC, ó, que é o seguinte, esse JDBC, se você tiver uma ferramenta de visualização, uma ferramenta qualquer, um Tableau, um Power BI, um Click, um Google Studio, qualquer ferramenta de visualização que você tenha e que é possível ler o URL para JDBC, é só você colocar isso lá, que você automaticamente vai abrir o seu Spark aqui, tá? Vai abrir o seu Spark de dados, ok? Ok, cara aluno? Foi isso, a aula um pouco longa, porque a gente está explicando a estrutura do cluster, mas era para que você criasse o cluster. Crie seu cluster, porque sem ele a gente não dá continuidade à nossa aula, tá bom? Um grande abraço. Vejo você na próxima aula.